Olá, meu amigo. Estamos analisando os direitos fundamentais e este bloco é para trabalharmos com o chamado poder de direitos políticos. Como primeiro tema a ser abordado neste bloco, nós vamos ver a inelegibilidade do militar. Convido a você para que acompanhe comigo a leitura da sua Constituição. No parágrafo 8º, o militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Pois bem, nós temos aqui este parágrafo que fala sobre a elegibilidade militar. Aí vem a primeira pergunta: militar, ele tem direito político? Porque pelo que eu me lembro, assim, a gente viu alguma coisa que militar, ele era inalistável, ou militar era inelegível. Você se recorda de alguma coisa disso aí? Ah, você lembrou do conscrito, não é verdade? Então, o conscrito é uma espécie de militar que possui algumas restrições em relação aos direitos políticos. Ele não pode se alistar, ele não pode se eleger, ele não pode sequer votar. Mas existem militares que têm direitos políticos. Existem militares que são elegíveis. E quem são esses militares? São aqueles militares que são de carreira, não estão naquele serviço militar inicial. São de carreira. Daí o motivo pelo qual a Constituição regulou duas possibilidades para esses militares. Falou, olha, se você tem menos de 10 anos, você tem que se afastar do cargo se você quiser se eleger. Se você tiver mais de 10 anos, você fica agregado e, se eleito, você vai para a inatividade. São duas regras que têm como parâmetro 10 anos. E por que esses 10 anos, Daniel? De onde tiraram esses 10 anos? Existe uma praxe tendo em vista que a estabilidade do militar ocorre aos 10 anos. Então, quem tem menos de 10 anos tem menos direitos. Quem tem mais de 10 anos, mais direitos. Daí esta diferenciação feita pela Constituição. Que se você perceber, para aquele que tem mais de 10 anos, se ele for eleito, ele vai para a inatividade. E o que é inatividade? A inatividade é como se fosse a aposentadoria do militar. Ele vai se tornar inativo. O outro não, se você tem menos de 10 anos, tem que se afastar do cargo. De qualquer forma, é importante que você tenha essa compreensão, que o militar, ele pode exercer direitos políticos sim. Pode exercer direitos políticos desde que ele não contém nenhuma vedação constitucional, tranquilo? Um ponto muito interessante também, e que que influencia diretamente essa questão da elegibilidade do militar, diz respeito ao seguinte. Lá no artigo 142 da Constituição, que disciplina as Forças Armadas, nós temos uma regra lá muito interessante que pode ser trabalhada em prova, que diz assim, que ao militar é vedada a filiação político-partidária. O militar, ele não pode se filiar a partido político. E filiação a partido político é um dos requisitos de elegibilidade que estão previstos aí no artigo 14 da Constituição. E aí me surge uma dúvida aqui agora. Como é que o militar pode se eleger se ele não pode ser filiado a partido político? Porque é uma regra constitucional a não filiação. Este problema já foi enfrentado pelo TSE e pelo STF, os quais entenderam de forma uníssona que, para o militar que pode se candidatar, é possível que ele se candidate sem apresentação ainda da filiação partidária, a qual fica suprida pelo registro da candidatura, tendo em vista essa vedação constitucional. De forma que ao militar existe uma exceção constitucional, em que não exige para ele, quando do registro da candidatura, a chamada filiação partidária. Então, nós temos uma situação aqui onde não existe conflito entre a Constituição e o entendimento da jurisprudência, tranquilo? Então a jurisprudência respeita a Constituição, falou assim, tudo bem, militar não pode ser filiado a partido político, mas quando da candidatura, essa filiação ficará suprimida, sem haver necessidade de apresentá-la, tendo em vista que ele contra essa vedação constitucional, tranquilo? Então esse é um tema interessante que pode vir a ser trabalhado na sua prova sobre a eleição dos militares. Perfeito? Tranquilo? Veja que eu fui lá no artigo 142, apesar de estar lá no 142,
a sua banca pode fazer uma conexão com o artigo 14, artigo 15 da Constituição, que falam dos direitos políticos. Então você tem que ficar ligado nisso aí. Beleza? Vamos para mais um tema então? Próximo tema aqui, que eu quero ler com vocês, é o parágrafo 9º. Parágrafo 9º do artigo 14, onde nós temos aqui um detalhe muito interessante que pode ser trabalhado aí na sua prova. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Daniel, entendi nada deste parágrafo 9º. O que você quis dizer com isso aqui? Eu li esse parágrafo 9º com você por causa de um detalhe apenas, e isso você não pode esquecer. A Constituição afirma que é possível que uma lei complementar crie novas possibilidades de inelegibilidade. Só por isso que eu li o parágrafo 9º. E isso se torna uma questão bacana para a sua prova. E por que ele é bacana? Porque a jurisprudência ela tem o seguinte entendimento. Tendo em vista que a Constituição permite que lei complementar crie novas possibilidades de inelegibilidade, a jurisprudência fala assim, olha, ela pode até criar, mas só pode criar inelegibilidade relativa. Então, não é possível que lei complementar crie inelegibilidade absoluta. Inelegibilidade absoluta é privativa essa criação pela Constituição Federal. No que tange inelegibilidade relativa, é possível sim a sua criação por meio de lei complementar. Cuidado com isso na sua prova, porque eles gostam de ficar brincando ali com lei ordinária, lei complementar, como se fosse a mesma coisa, e não são. Cada um tem uma particularidade que diferencia uma da outra. Então você tem que se lembrar que a Constituição permite que a lei complementar crie outras hipóteses de inelegibilidade, desde que sejam inelegibilidades relativas. A título de exemplo, nós temos aí a Lei Complementar número 64, que cria algumas hipóteses de inelegibilidade, e temos também uma chamada Lei da Ficha Limpa, que também cria hipótese de inelegibilidade. Inclusive, aproveito para em seguida, já fazemos aqui uma observação sobre este princípio da anterioridade eleitoral. Aí eu te convido, só para pegar esse gancho da Lei da Ficha Limpa, eu te convido para que a gente possa ler aí o artigo 16 da Constituição, para que eu possa fazer um comentáriozinho breve. Acompanhe aí na tela, artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Veja que interessante aqui. Esse artigo 16, ele é chamado pela doutrina de princípio da anterioridade eleitoral. E o que significa isso? O princípio da anterioridade é um princípio que tem aplicabilidade em várias áreas do direito, cada um com sua especificidade. E ele tem um objetivo muito claro. Anterioridade é um princípio de segurança jurídica. Ou seja, a pessoa que utiliza a lei, que é beneficiário da lei, ele não pode ser pego de surpresa com a mudança legislativa. Por conta desta razão, é que a Constituição exige que, no que tange a processo eleitoral, uma lei que modifique o processo eleitoral só poderá entrar em vigor 1 ano após a sua vigência ou a sua publicação. Então nós temos aqui um detalhe muito interessante, Se não é possível que uma lei que altere o processo eleitoral entre imediatamente em vigor. Em julho de 2010 entrou em vigor a Lei de Ficha Limpa. E por que eu chamo a sua atenção? É que você perceba o seguinte: com a entrada do último ministro do Supremo Tribunal Federal, nós teremos aí o retorno desse julgamento para verificar se é possível ou não a aplicação da Lei de Ficha Limpa para a eleição de 2010, contrariando o disposto neste artigo 16. Então este tema, eu peço que você fique atento a este tema, principalmente no que tange ao Supremo Tribunal Federal. Isso aí poderá ser cobrado na sua prova. Tranquilo? Então fica aí essa dica sobre o princípio da anterioridade eleitoral. Convido você também agora para que a gente leia outro parágrafo do artigo 14, parágrafo 10, bem como parágrafo 11.
São parágrafos aqui que trazem uma previsão muito interessante, que é exatamente a possibilidade de impugnação do mandato eletivo. Olha só o que diz aí, acompanhe na sua tela, parágrafo 10º e 11. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Nós temos aí vários detalhezinhos que podem ser trabalhados em sua prova. O primeiro detalhe que eu peço que você tenha cuidado, que você não se esqueça, é o prazo que você tem para impugnar qualquer mandato, que é o prazo de 15 dias. E por que isso é bacana para a prova? Que geralmente as bancas elas alteram essa data, coloca 10, coloca um mês, coloca outro prazo que não seja 15 dias. Então, eu peço que você marque aí na sua Constituição, na hora que você estiver estudando, marque este prazo de 15 dias, porque essa marcação ela vai sinalizar para você no seu estudo que é um prazo importante, que precisa ser memorizado. Também é interessante que você se atente ao detalhe do parágrafo 11, que possibilita, caso a pessoa haja de má fé para tentar prejudicar ou tentar manchar a moral e a imagem de outro candidato, a Constituição possibilita aí que a pessoa possa responder pelos seus atos, caso ele tenha se utilizado desta impugnação de má fé. É sabedor que no Brasil existem candidatos políticos que não possuem escrúpulos, não possuem conceitos morais e éticos, e eles acabam se utilizando do poder econômico para tentar burlar o processo eleitoral que é democrático. Então é exatamente para proibir ou para coibir esse tipo de ação que a Constituição possibilita esse tipo de remédio, que esse tipo de garantia constitucional. Ou seja, a possibilidade de você se utilizar de instrumentos judiciais para se proteger contra ações de impugnação que tenham um cunho meramente de difamar, né, ou ofender a honra de algum candidato. Tranquilo? Então aí é um ponto também interessante que pode ser trabalhado em sua prova. E por fim, talvez aqui uns pontos altos dos direitos políticos, né? Como eu costumo dizer, não cai muito em prova, simplesmente despencam em prova, então você tem que estar muito atento a isso aqui. São as hipóteses, né, de cassação, perda ou suspensão dos direitos políticos. Cassação, perda ou suspensão de direitos políticos. Primeiro vamos falar das hipóteses de cassação. E quais são as hipóteses de cassação de direitos políticos? Nenhuma. É isso mesmo. Não existe cassação de direitos políticos no Brasil. Então você já tem que partir da análise com esse raciocínio. A cassação de direitos políticos é proibida no direito brasileiro, mas é muito comum ser trabalhado em prova. E como é que eles trabalham cassação em prova? Eles pegam hipóteses de perda, bem como hipóteses de suspensão e dizem que é cassação de direitos políticos. Cuidado, não se assuste com isso. Simplesmente lembre no dia da sua prova que cassação é proibido no direito brasileiro. Perfeito? Pois bem, Daniel, quais são as hipóteses de perda e quais são as hipóteses de suspensão? Eu te convido para que a gente possa ler o artigo 15 que traz essas hipóteses de perda ou suspensão. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 1, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, inciso 2, incapacidade civil absoluta, inciso 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º, inciso 5º, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. O que nós temos aqui? Você deve ter percebido que no caput do artigo 15 vem escrito cassação, perda e suspensão. Mas no contexto do artigo 15 você não consegue identificar quais são as hipóteses de perda e suspensão que a Constituição quis dizer. Quem que faz isso então? Ficou a cargo da doutrina elencar quais são os incisos que são hipóteses de perda ou suspensão, que é isso que eu faço contigo agora. Nós vamos relendo cada inciso e à medida que eu vou fazendo comentários, vamos trazendo para você quais são os incisos que são perda e quais são aqueles que são suspensão, que são questões que já foram cobradas em prova. Inciso 1º diz, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. O que você acha? Isso aqui é perda ou suspensão?
Ora, cancelamento de naturalização não tem outra coisa a não ser perda. E por que perda? Se eu cancelo naturalização, eu cancelo o vínculo principal entre o indivíduo e o Estado. Ora, se o indivíduo não tem mais ligação com o Estado, muito menos ele poderá ter direitos políticos no Estado. Concorda comigo? Então, cancelamento de naturalização sempre importará em perda dos direitos políticos. Tranquilo? Perda dos direitos políticos. Inciso 2. Incapacidade civil absoluta. Incapacidade civil absoluta, perda ou suspensão. É muito fácil o candidato se enganar na incapacidade civil absoluta, principalmente quando ele raciocina, incapacidade civil absoluta? Já pensa logo em perda, porque vê o termo absoluto e fala, se é absoluto, perdeu os direitos políticos. Não. Incapaz civilmente de forma absoluta não é perda dos direitos políticos, e sim suspensão. É suspensão dos direitos políticos por um motivo muito simples. É possível que você retorne à sua capacidade civil plena. Sendo incapaz de forma absoluta, é possível que você retorne à sua capacidade civil plena. Aí você pensa assim comigo, Daniel, eu não consigo vislumbrar uma possibilidade disso ocorrer. É muito simples, é só você pensar no seu final de semana. Meu final de semana, o que tem a ver com isso? Você se lembra naquele sábado à noite, enquanto você saía daquele showzinho, ou daquela boate, ou da festa do amigo, em que você tinha tomado tanta cachaça, que você teve que ser carregado pelos seus colegas, e você ficou caído no chão, na calçada da sua casa. Se não fosse a sua mamãezinha querida te pegar e levar para dentro, te dar aquele banho de ducha com mangueira de bombeiro e depois te dar um café, você jamais seria a mesma pessoa. Eu te pergunto, enquanto você estava completamente embriagado em coma alcoólico, você tinha algum tipo de capacidade civil? Não. Naquele momento, sua capacidade era completamente nula. Você era, então, um incapaz civil de forma absoluta. Se você fizesse alguma atitude, assinasse algum contrato, esse contrato não teria validade alguma, porque você não estava no seu pleno vigor, na sua plena capacidade de se portar. Pois bem, você foi lá, tomou o banhozinho que a mamãe te deu e tomou um cafezinho maravilhoso que só sua mãe faz. Você voltou ao normal? É lógico que sim. Depois de vomitar até as tripas, você agora é uma nova pessoa e volta a ter a sua capacidade civil. Percebeu? Incapacidade civil absoluta, então, é hipótese de suspensão dos direitos políticos e não de perda dos direitos políticos. Tranquilo? Vamos então para mais um aqui. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. E aí, companheiro, o que você acha? Este inciso aqui é uma hipótese de perda ou suspensão dos direitos políticos? Condenação criminal. Condenação criminal é a hipótese de suspensão dos direitos políticos. E por que suspensão dos direitos políticos? Porque a própria Constituição diz que essa suspensão ocorre enquanto durar os efeitos da condenação. Ora, se ela tem previsão de término, não pode ser perda, tem que ser suspensão. É uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. Uma suspensão que durará enquanto durar os efeitos da pena. Tranquilo? Então, o camarada foi condenado, suspensão dos direitos políticos. Aí eu te faço uma pergunta bacana que pode ser trabalhada em sua prova. Imaginemos que uma pessoa tenha recebido uma condenação criminal e esta condenação criminal tenha gerado uma pena daquelas do tipo restritiva de direito. Aquele tipo de pena como, por exemplo, pague 5 cestas básicas e pronto, está feita a sua pena. Tranquilo? Você compreendeu o exemplo? Eu te pergunto, se a condenação criminal dele gerasse uma pena de pagamento de cestas básicas, eu pergunto para você, este camarada teria seus direitos suspensos ou não? Veja bem, ele não foi preso, né? Ele só teve que pagar umas cestas básicas. Neste caso, incorre em suspensão dos direitos políticos ou não? É claro que sim. Eu até imagino que você tenha pensado, não, Daniel, se ele fica em casa, tem a vida normal, não vai ter suspensão de direitos políticos. Mas olha só, veja a Constituição. A Constituição não entrou
no mérito de qual tipo de pena que foi aplicada ao camarada. Simplesmente ele falou condenação criminal, qualquer que seja a condenação criminal, ainda que gere uma pena restritiva de direito, ocorreu condenação criminal, você terá seus direitos políticos suspensos. Ficou claro isso aqui? Questãozinha muito legal que pode ser trabalhada em sua prova. Vamos para mais um inciso. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Este dispositivo, ele apresenta a famosa escusa de consciência. O que é escusa de consciência? É quando o indivíduo ele deixa de cumprir uma obrigação imposta a todos e, ao mesmo tempo, ele deixa de cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. A Constituição Federal diz que se o camarada recusar as duas obrigações, a obrigação principal e a acessória, ou a alternativa, ele terá os seus direitos políticos restringidos. Ocorre que, conforme nos demais dispositivos, a Constituição não determinou se aqui seria um caso de perda ou suspensão, que é o problema que a gente tem enfrentado em cada um dos incisos. E aí a doutrina foi piorar a situação. Ao invés de dizer, é perda ou suspensão, a doutrina ficou dividida. Então hoje nós temos um grande problema para uma prova de concurso público em relação a este tema. Qual que é o problema? A doutrina, parte entende que é perda dos direitos políticos, parte entende que é suspensão. Até pouco tempo, era como se encontrar em provas de concurso público perguntas sobre isso com resposta à suspensão, que é a doutrina mais moderna, a doutrina eleitoral. Agora, nós temos posicionamento já consolidado na maior parte das bancas de concurso público, ou seja, a minha sugestão para você é que você assinale na sua prova perda dos direitos políticos. Por que é perda? A maior parte das bancas adota o professor José Afonso da Silva como doutrina de pilar na parte de direito constitucional. Isso nós podemos falar aí por várias bancas de concurso público. Então, o professor José Afonso da Silva é o grande precursor da ideia de perda dos direitos políticos para escusa de consciência. Mesmo havendo previsão na lei que regulamenta o serviço alternativo ao serviço militar obrigatório, e lá está previsto que é suspensão de direitos políticos, a doutrina do direito constitucional consolidado pelo professor José Afonso e todos que o seguem, entende que é perda dos direitos políticos. E as bancas estão trazendo isso como resposta certa. O que me deixa mais agoniado é que elas não estão anulando essa questão. Então, se eles não anulam, a nossa sugestão para que você marque perda dos direitos políticos na sua prova. Mesmo assim, se porventura você errar e se eles mudarem o posicionamento de novo, mete um recurso contra essa questão aí para a gente brigar até um dia as bancas terem uma segurança jurídica maior ao abordar o tema. Então, caiu escusa de consciência na sua prova, marque perda dos direitos políticos. Essa é a minha sugestão para você, beleza? Vamos ver então o próximo aqui. Próximo inciso, olha ele na sua tela. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Ora, improbidade administrativa só pode ser suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Desta forma, finalizando aqui, eu defendo a ideia de que existe apenas uma hipótese de perda dos direitos políticos aqui no artigo 15, que seria a hipótese do inciso 1º. As demais, estamos todas diante de outras hipóteses de suspensão dos direitos políticos. Ficou claro isso aqui para você? Tranquilo? Desta forma, a gente finaliza aqui mais este bloco sobre direitos políticos. Perfeito? Até a próxima.